Amílcar Tivane é vice-ministro da Economia e Finanças de Moçambique. Vai conversar com a ONU News sobre a presença aqui nas Nações Unidas no Fórum Político de Alto Nível, no qual Moçambique traz resultados do desempenho, não é? Em relação aos ODS. Vamos falar disto, vice-ministro, para começar? Muito obrigado, Eleutério Gavan. Gostávamos de aproveitar esta oportunidade para agradecer à ONU News pelo espaço que nos é dado para partilhar os resultados do trabalho que temos estado a realizar nos últimos dias. Fundamentalmente, estamos aqui para participar no Fórum de Alto Nível, que tem em vista monitorar o progresso que os países estão a realizar no cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável, as famosas ODS. E a discussão centrou-se fundamentalmente para vários países em torno de 17, portanto, objetivos, e eu vou-me concentrar em 5, nomeadamente o ODS 1, que é relativo à erradicação da pobreza, ODS 2, portanto, o combate à fome, ODS 3, adaptação e mitigação das mudanças climáticas, 16, conquista da paz, e, finalmente, o 17, relativo ao reforço dos meios de implementação e revitalização da parceria global. O que nós tivemos a oportunidade de transmitir é que Moçambique tem estado a dar passos notáveis na articulação da sua agenda de desenvolvimento, que está cabalmente alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós temos, portanto, o nosso programa quinquenal do governo, que está prestes a terminar, mas mais importante ainda, o país aprovou a Estratégia Nacional de Desenvolvimento para o período 2025-2044, que articula os grandes objetivos de desenvolvimento, nomeadamente tornar Moçambique num país, portanto, de crescimento sustentável, inclusível, abrangente e, portanto, uma abordagem de desenvolvimento centrada nas pessoas e que procura alavancar o potencial de recursos que o país tem, no sentido de assegurar que o país experimenta melhoria nos padrões de vida. E praticamente muitos dos indicadores que corporizam os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão refletidos na nossa Estratégia Nacional de Desenvolvimento e, em grande medida, no plano quinquenal do governo. Em que nível de cumprimento é que se está em Moçambique? O nível de cumprimento, temos é que olhar para o contexto. Primeiro, não se pode fazer análise destes indicadores sem compreender as dinâmicas que têm afetado a trajetória de crescimento económico. Primeiro, é preciso compreender que Moçambique é uma economia que tem estado a crescer. Por exemplo, a média nos últimos 3 anos, o crescimento médio do produto interno bruto em torno de 5%. Temos estado a registrar melhorias nos indicadores sociais, acesso aos serviços básicos. No entanto, há grandes desafios. O primeiro que colocaria é o desafio associado à necessidade de, a médio prazo, assegurar a redução significativa, ou melhor, a melhoria dos parâmetros de sustentabilidade da dívida pública para libertar espaço fiscal para o país poder agressivamente financiar os seus programas de desenvolvimento, nomeadamente a construção de infraestruturas económicas, sociais, o apoio ao desenvolvimento do setor privado e, portanto, programas que deslocam um ponto centro da acumulação interna que está, na atualidade, centrado na atividade do setor público para a participação do setor privado. Mas também não podemos descurar o facto do país estar a viver uma situação que tem estado a corroer o espaço fiscal e, em certa medida, a refriar aquilo que é a capacidade do país avançar muito mais rapidamente. Refiro uma situação do terrorismo que afeta alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte. Tem assim um custo do que o terrorismo implica para Moçambique? O terrorismo tem custos assinaláveis. Se nós olharmos para o produto interno bruto de Moçambique, um pouco mais de 19 bilhões de dólares norte-americanos, com uma absorção pelo setor público de cerca de
portanto, 30% a 32% desse produto, estamos a dizer que nós dedicamos, grosso modo, um pouco mais de 3% do produto interno bruto para financiar, portanto, os esforços de melhoria da capacidade das nossas forças de defesa e segurança para poder fazer face aos desafios do terrorismo, combater e erradicar o terrorismo, mas também não podemos esquecer a dimensão humanitária, porque há muitas famílias dos distritos mais a norte de Cabo Delgado, como Simba da Praia, Moedumbe, Kisanga, que ao longo dos últimos, nos primeiros anos, 2017, 2018, 2019, portanto, viveram uma situação diria, mobilidade em face desta situação, ter que se deslocar de um ponto para outro à procura de condições de segurança. E o país tem estado a investir volumes de recursos notáveis com o apoio dos parceiros de cooperação, devemos reafirmar, para assegurar o retorno das populações, portanto, aos seus distritos, comunidades, e também assegurar, portanto, a presença do poder, portanto, do Estado. O Estado tem que se fazer sentir de forma firme nessas regiões, portanto, as instituições do Estado, estamos a falar, portanto, as instituições públicas, o poder judicial, as autoridades comunitárias, para que essas populações se sintam acarinhadas para retomar o seu curso de vida normal. E a situação melhorou bastante. E, não menos importante, é o desafio associado à ocorrência, à frequência das calamidades naturais, portanto, a dimensão climática do fenómeno. Portanto, Moçambique é um país propenso. As situações de choques climáticos adversos são uma constante na nossa arquitetura de planificação, e nós temos estado a dedicar um pouco mais de 0,5% do produto interno bruto para financiar as atividades de prevenção, combate, portanto, e resposta rápida e mitigação dos efeitos das calamidades naturais. Houve agora uma situação, que foi a pandemia, agora é o período de recuperação, e Moçambique, enfim, esteve com a esperança de começar a explorar recursos naturais. Como é que esta perspectiva pode ajudar a acelerar a implementação dos ODS nos próximos 6 anos? É preciso compreender que a disponibilidade de recursos naturais, a exploração, em particular, o projeto da Total, que, portanto, teve que ser interrompido por conta dos efeitos do terrorismo, terá impactos profundos no crescimento da economia. Por exemplo, se nós olharmos as nossas estatísticas, o crescimento médio anual do produto interno bruto, sem gás, estamos a falar do setor tradicional, agricultura, a indústria transformadora, portanto, estamos a falar da mineração, excluindo naturalmente o LNG, portanto, a aquacultura e outras atividades, é responsável por cerca de, portanto, explica o crescimento médio de cerca de 4,5%. Se nós adicionarmos o gás, portanto, a economia registra uma aceleração no crescimento para cerca de 6,5% e a médio prazo uma média de 7%. Este crescimento de 7% vai refletir-se do ponto de vista da capacidade de mobilização de receitas fiscais, que são necessárias para poder financiar o desenvolvimento. E aqui, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, nós temos, portanto, a questão da pobreza, a erradicação da pobreza, portanto, a erradicação, portanto, o combate à fome, erradicação de situações de fome, a melhoria dos indicadores sociais, portanto, nutrição, mortalidade materna, mortalidade infantil. Todos estes indicadores pressupõem capacidade de o Estado investir em programas de desenvolvimento. Portanto, investir na infraestrutura socioeconómica básica, nas infraestruturas, portanto, de educação, a construção de escolas técnicas, portanto, escolas secundárias, universidades, a construção, a expansão da rede sanitária, que pressupõe a disponibilidade de infraestruturas, mas também a formação do pessoal especializado. Estamos a falar, portanto, de médicos, técnicos de saúde. Então, não podemos ver esses indicadores, portanto, o progresso
que temos estado a fazer, há melhorias, portanto, que temos estado a registrar, têm implicações profundas, significam que a necessidade do Estado mobilizar continuamente recursos financeiros e recursos, predominantemente recursos internos, para poder financiar o desenvolvimento. Então, esta ligação entre o crescimento económico e a capacidade do alcance das metas de desenvolvimento sustentável, esta associação é muito forte. Os países com capacidade de mobilizar recursos estão em melhores condições de registrar progressos notáveis rumo ao alcance das metas de desenvolvimento sustentável. Eu vou colocar a questão outra vez. A quantas é que estamos para o cumprimento destas metas? Eu diria que os resultados são mistos. Em matéria de pobreza, nós temos uma avaliação, portanto, um inquérito, que dá a indicação de que nós temos estado, na perspectiva multidimensional, temos estado a registrar ganhos na redução do número de moçambicanos que vivem abaixo da linha de pobreza. Portanto, estamos com uma população de 30 milhões, o índice de incidência de pobreza multidimensional situa-se, portanto, abaixo de 45%. Se nós olharmos, portanto, há 15 anos, Moçambique estava com um índice de incidência de pobreza de cerca de 68, 69%, no início portanto, da década de 2000. Então, registramos uma redução significativa. No entanto, portanto, nós temos é que assegurar, portanto, passar de cerca de 53%, quando as metas foram fixadas, para 24% em 2030. Então, temos é que reduzir, estamos a falar de cerca de, por aí, 20 pontos percentuais de redução no índice de incidência de pobreza multidimensional. É um desafio monumental, mas a economia moçambicana tem capacidade de registrar progressos e nós temos é que de forma muito pragmática, continuar a investir para que daqui a 6 anos possamos dizer que, bom, pelo menos em matéria de pobreza, fome, demos passos notáveis. Os outros indicadores, como, portanto, a percentagem de crianças menores de 5 anos com desnutrição crónica, a prevalência de desnutrição aguda, estamos com avanços notáveis e acreditamos que vamos alcançar. Portanto, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 13, que é sobre ação climática, Moçambique deu passos significativos. Primeiro é preciso recordar que a frequência e intensidade dos choques climáticos adversos tem contribuído para gerar perdas do ponto de vista de criação de riqueza. Estamos a falar o equivalente a 1,1% do produto interno bruto, que é o volume de riqueza que se perde, a destruição na capacidade produtiva associada a choques. E nós demos passos inovadores. Primeiro, criamos o Fundo de Gestão de Calamidades Naturais há mais de 5 anos e temos estado a dedicar, portanto, ao nível da programação orçamental, um pouco mais, cerca de 0,5% do produto interno bruto, para financiar a nossa capacidade de mitigação e resposta, portanto, às calamidades naturais. Mas temos a dimensão, portanto, financeira, a partilha de riscos, porque Moçambique não pode ser um país que, portanto, age ex post, portanto, após a ocorrência. Tem que ter mecanismos de previsão dos fenómenos, mobilização de recursos e, portanto, nós aprovamos o Plano de Proteção Financeira contra Desastres com vista a promover e fortalecer a capacidade de resposta e reforço, portanto, da proteção social e financeira contra o impacto destes desastres. E conseguimos estruturar 2 seguros, portanto, soberanos contra desastres. Portanto, o primeiro seguro para a época chuvosa 2022-2023, no montante, portanto, é um seguro paramétrico que é acionado caso, portanto, o país alcance um determinado limiar do ponto de vista de intensidade e impacto do choque climático. E no primeiro seguro conseguimos mobilizar um pouco mais de 200 milhões de dólares. Estruturamos o segundo seguro para o período 2023-2024 e aderimos em 2023, ratificamos o acordo com a Capacidade Africana de Risco, que é um mecanismo multilateral que permite o país
fazer alavancagem do ponto de vista de mobilização de recursos para poder amortecer o impacto das mudanças climáticas. E falando da questão multilateral, portanto, está aqui nas Nações Unidas. Como é que os membros da organização, incluindo os lusófonos, que cooperam muito mais proximamente, tanto como Moçambique, podem apoiar neste esforço? 5 anos pela frente, quase 6. O que é que se pode fazer ainda com o apoio de membros da ONU e nações de língua portuguesa? Nós temos um quadro de cooperação bastante robusto ao nível do SPALOP. Portanto, há consultas que ocorrem com alguma regularidade. O mais importante é assegurar que os países do PALOP consigam ecoar a sua voz sobre matérias candentes sobre desenvolvimento mundial. Mais concretamente, estamos a falar da necessidade de assegurarmos que o mundo, portanto, a nível planetário, se articula em estratégias para mobilizar mais recursos para assistir às economias, portanto, na implementação de programas que visam assegurar o cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável. E isto leva-me à dimensão multilateral. Os países do SPALOP e os países africanos, de um modo geral, são membros das organizações multilaterais. Nações Unidas, estamos aqui nas Nações Unidas, mas também somos membros do Grupo Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco Africano de Desenvolvimento e outras organizações. O que nós temos estado a fazer é trabalhar no sentido de acelerar o processo de reforma da governação das instituições multilaterais. O que é que quero dizer mais concretamente? Nós sabemos que, em particular, em relação ao Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional, a representatividade ou a participação dos países é proporcional à sua cota. Quando estas instituições foram criadas logo após a Segunda Guerra Mundial, muitos dos nossos países ainda não tinham alcançado a independência. Estavam, portanto, num estágio infante, de criação de condições para arrancar com, portanto, a luta para a autodeterminação dos povos. Então, a nossa expressão no capital, portanto, destas instituições é muito pequena, e a consequência é que o acesso aos recursos é bastante limitado. Esteve lá no FMI. Acha que é possível fazer avançar esta agenda e, de certa forma, aliviar também o fardo da dívida destes países? É possível. Acredito que há avanços que vêm sendo feitos e temos que manifestar o nosso voto de apreço como país em relação às reformas que o Fundo Monetário Internacional tem estado a realizar. Só para dar um exemplo, o fundo tem, portanto, uma facilidade de financiamento às economias de renda, portanto, às economias em vias de desenvolvimento, que é o PRGT, é um trust, os países contribuem e são recursos que são alocados aos países para fazer face, amortecer os impactos de choques que afetam a balança de pagamentos. Isto é, assegurar que o país continua a gerar moeda externa para cumprir com as suas obrigações, mas também a capacidade de amortecer choques externos e financiar o desenvolvimento. E nós estamos num programa com o fundo neste momento e a nossa cota, portanto, temos estado a ter níveis de acesso extraordinários. Isto é, superior à nossa cota, aquilo que teríamos em condições normais. Mas um fenómeno que também não podemos deixar de realçar em relação ao Fundo e Banco Mundial é a aprovação de uma facilidade, reconhecendo os desafios que os países enfrentam no espaço climático, a questão das mudanças climáticas, criou-se o Sustainability and Resilience Trust, que é um financiamento para ajudar os países a amortecer o impacto de choques externos. Moçambique está ainda num estágio, vamos aceder a breve trecho estes financiamentos, mas não podemos deixar de realçar o facto do Fundo Monetário Internacional ter criado, estar, portanto, prestes a materializar um objetivo em relação ao qual nos batemos com muita garra ao longo da última década, que é o aumento, portanto, da participação e a representação dos países africanos na estrutura de governação. Vamos ter, dentro em breve, a terceira Constituinte Africana no Fundo Monetário, que é um passo notável
e nós continuaremos a trabalhar com estas instituições. E ao nível das Nações Unidas, naturalmente, nós, portanto, integramos o conceito de segurança e temos estado a ecoar a nossa voz sobre, portanto, os desafios de assegurar, portanto, a manutenção da paz, a estabilidade e, portanto, o multilateralismo, num contexto em que todos nós sabemos desafiador para a textura geopolítica mundial, portanto, a situação dos conflitos, a desigualdade, portanto, situações associadas à limitada capacidade de espaço fiscal para financiar as economias. Então, nós temos estado a articular uma visão de uma aldeia global, um mundo multipolar em que cada país possa reclamar, portanto, a sua fatia naquilo que são as vantagens do progresso para o mundo. O tempo está a fugir. Muito obrigado por esta conversa com a ONU News, vice-ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Amílcar Tivan, que participa no Fórum Político de Alto Nível nas Nações Unidas, que está a medir o progresso dos ODS. Algo mais para este final? Em final, mesmo para terminar, gostaríamos de agradecer mais uma vez a oportunidade. É importante, portanto, à margem destes fóruns, também contribuirmos para disseminar um pouco do trabalho que temos estado a fazer no nosso país. É um país que encara, digamos, o seu futuro com muito otimismo e, portanto, temos a continuar a trabalhar para assegurar que os benefícios do crescimento e desenvolvimento se transmitam para todos os segmentos da população e que possamos ter um país competitivo, dinâmico e que se possa afirmar com veemência no quadro geopolítico global. Muito obrigado. Muito obrigado.